Eu pauso. Bom, gente, eu quero apresentar o programa de supervisão para vocês antes da gente começar, justamente para contextualizar quais são os objetivos, né? Como que vai funcionar e alguns conceitos também que são muito importantes para esse processo nosso. Bom, para começar, eu sou a Isa, né? Imagino que vocês estando aqui, talvez vocês já me conheçam um pouquinho ali das redes sociais. Eu sou psicóloga e supervisora, né? Hoje em dia tenho dado alguns cursos também, principalmente voltados para DBT e para terapia de casal. Eu tenho algumas pós-graduações, a minha formação primária também é em TCC. Hoje eu trabalho bastante com terapia baseada em processos, né, na minha clínica, volto para prática baseada em evidências e eu tenho muitos pacientes que são borderlines, então eu trabalho bastante com a DBT, né, também sou especialista em DBT e tem algumas especializações que eu tenho, mas não atuo, como por exemplo em neuropsicologia, então eu uso na minha prática clínica, mas não sou neuropsicóloga, não atuo como neuropsicóloga, enfim, não tenho esse registro. E é isso, gente. Sobre mim, se vocês tiverem alguma pergunta, sempre estou disposta para responder e fiquem à vontade. Bom, para a gente começar nessa introdução, né, eu quero trazer aqui para vocês como que o nosso processo vai funcionar, né, a estrutura do programa, as trilhas, as expectativas, o que que é a psicoterapia baseada em evidências, né, os três componentes e alguns equívocos comuns que acabam surgindo, a supervisão de caso e a supervisão baseada em competências, quero trazer essa diferença, né? Como avaliar essas competências, né? Então, domínios, níveis, critérios e essa priorização. E a gente vai fazer uma atividade prática, né, de autoavaliação dessa matriz de competências que a gente vai construir a partir dali. Bom, então, o meu objetivo com os grupos de supervisão sempre são uma formação continuada. Então, não, por isso que não tem uma finalização, porque eu penso dessa maneira, né, de uma maneira linear, pensando em formação continuada. Então, nesse formato híbrido, né, com essas sessões de supervisão, que vão ser regulares, então toda semana a gente vai ter uma sessão, e alguns aulões temáticos também. E o meu objetivo vai ser desenvolver essas competências, né, até que vocês não precisem mais de mim, mas claro que a gente tem por contrato estabelecido 3 meses, mas vocês podem finalizar o processo assim que fizer sentido para vocês, ou quando vocês acharem que não está sendo mais efetivo, ou enfim, quando tiverem alguma divergência. Entretanto, o objetivo é justamente conseguir construir essa formação continuada, né? A gente tem duas modalidades, então. A modalidade ativa, né, que são supervisionando os ativos, então, com essa participação ali, apresentando casos, né, recebendo, né, essa supervisão direta ali, recebendo um resumo, então, depois dos nossos encontros, que esses resumos eles vão ficar disponíveis para vocês também lá na página do Soma, eu vou colocar todos os documentos lá, gravações e afins, vocês vão conseguir acessar. Vocês vão receber também. É isso, o resumo eu vou enviar para vocês também sempre o resumo do Zoom que vai automático, sabe? De IA, e aí ele já vai direto para o e-mail de vocês, então vocês podem acessar também. E a nossa meta é atingir pelo menos o nível 3 ou 4 ao fim do ciclo. A gente vai falar sobre esses níveis aqui. Bom, e os ouvintes, né? Eu costumo dizer que ouvinte é só porque não traz casa, porque a gente sempre tá. Eu tô sempre muito aberta a ouvir vocês falando sobre os casos, discutindo sobre os casos, trazendo sugestões, né, tirando dúvidas. Então, sempre vou estar muito aberta a isso. Vocês podem levantar a mão, em algum momento interromper, que não tem problema algum, mandar no chat, enfim. Eu acredito que a gente aprende muito juntos também, então isso é muito importante, né? Então, o ouvinte acompanha as discussões de caso do grupo, desenvolve raciocínio clínico sem apresentar os casos próprios, né, com essa frequência, participa ativamente de perguntas, né, ali trazendo perguntas ou fazendo hipóteses ou sugestões, e a gente tem algumas metas de desenvolvimento aqui também. Uma questão importante é que, às vezes, quando tem 5 semanas no mês, a gente pode fazer uma dinâmica entre ouvintes. Então, a gente tem, não 5 semanas, né? Mas 5 dias, por exemplo, 5 terças-feiras no mês. A gente sempre pode fazer uma dinâmica entre ouvintes, né? Que os ouvintes trazem caso. Claro que um, a gente não precisa deixar uma supervisão inteira, um encontro inteiro
para um ouvinte só, então a gente pode ir se dividindo, se organizando aí para a gente ter esse espacinho para fazer um espaço de colaboração e de contribuição. Bom, pensando, né, nos componentes da prática baseada em evidências, que é a minha perspectiva, né, a partir da supervisão, eu vou ter essa perspectiva a partir da prática baseada em evidências, né? A gente vai pensar que a escolha ela não vai ser por abordagem, mas por processos que fazem sentido para os casos que a gente vai estar supervisionando. Tanto em terapia de casal quanto em terapia individual, eu costumo ter esse olhar, né, justamente para filtrar ou para analisar o que faz mais sentido ali para determinado caso ou para determinado paciente. Mas é muito importante pensar também que a gente vai ter sempre três componentes, né? Então, a melhor evidência disponível, né? Então, que vão ser sempre estudos controlados, revisões sistemáticas, né? Meta-análises, enfim. E as preferências e valores do paciente, então a gente vai considerar o julgamento do paciente, né, ali construído pela experiência, a capacidade de adaptar a técnica ao momento certo, e a gente vai ter a expertise do profissional, né? Então, preferências, cultura, comorbidades e estágios de mudança do paciente, enfim. Uma questão importante é que nesse processo, a gente vai sempre priorizar a expertise do profissional. Então, por exemplo, se a gente está tratando um paciente borderline, mas a nossa expertise, eu não tenho uma expertise muito apurada em DBT, né, que seria o tratamento de primeira linha ali para aquele paciente. Então, eu vou olhar a partir da minha expertise e continuar desenvolvendo os meus aspectos clínicos. A gente sabe que a segunda abordagem mais eficaz, né, para personalidade borderline é TCC. Então, se a minha expertise é em TCC, a gente vai focar, né, na expertise do profissional. Quando a gente fala de preferências e valores do paciente, a gente vai estar considerando, né, fatores culturais, religiosos também, que por vezes acabam impactando ali no nosso processo, né? Ahn, a forma com que o paciente recebe as intervenções. Então, por exemplo, quando a gente fala em estratégias mais irreverentes da DBT, acaba que não é para qualquer paciente. Então, a gente tem também que considerar a expertise ali, né, do terapeuta e também, né, os valores e preferências do paciente para que a gente consiga manter esse vínculo sólido por aí. Então, a gente sempre vai estar integrando, né, esses três componentes, até porque se a gente não integra e pensa só, né, nos estudos, nas revisões sistemáticas, enfim, né, e nessa melhor evidência disponível, a gente vai estar desconsiderando muitos aspectos e vai virar uma terapia muito protocolar, né? A gente sempre seguindo protocolos, independentemente do contexto do paciente, que não é o que a gente quer. Até porque cada terapeuta, cada indivíduo, né, tem suas particularidades que com certeza podem auxiliar um paciente de certa forma. E essa nossa forma de agir, a nossa personalidade também tem uma grande influência na forma com que a gente se vincula com os nossos pacientes e afins. Então, a gente sempre vai estar considerando todos esses aspectos quando a gente for entrar nessa fase de intervenção e nesse processo de supervisão. Bom, então alguns equívocos comuns, né, que a gente vai lidar é que baseado em evidências não significa rígido ou mecânico, não é uma ausência de flexibilidade, muito pelo contrário, por isso a gente considera, né, esses outros aspectos aqui também. Então, o contexto do paciente, tudo isso, a gente sempre vai estar olhando, avaliando, e cuidando desses aspectos. Não significa, então, que só existe uma técnica certa, muito pelo contrário, às vezes algumas técnicas não vão funcionar com os nossos pacientes, porque alguns estudos vão ter gaps ali, né? Então, nenhum estudo ali comprova 100% de eficácia para todos os pacientes, né? Então, a gente vai considerar isso também, porque existem possibilidades diferentes, a gente sempre pode tentar novas estratégias com o nosso paciente, e sempre está sendo flexível ali com o nosso plano de tratamento e afins. E a gente vai pensar que a prática baseada em evidências também não substitui o nosso raciocínio clínico, tanto que a gente precisa formular bem, olhar para os processos, né, para tudo que afeta o nosso paciente, até porque se a gente sempre segue protocolos, a gente vai estar desconsiderando muita coisa. Então, é muito importante que a gente consiga desenvolver e apurar o nosso raciocínio clínico, que é um dos principais objetivos das supervisões e principalmente da supervisão em grupo, né, porque a gente consegue
desenvolver nossa expertise através de casos de outras pessoas e de compartilhamento de outras pessoas. Então, a gente tem duas modalidades que a gente pode trabalhar no nosso processo de supervisão. Um deles é a supervisão de caso, né? Então, o que que a gente vai fazer com esse paciente, né? Agora, focar no caso específico, então, na história, nas hipóteses, num plano de tratamento, num plano de conduta ali com ele. Então, a gente vai considerar, né, esses impasses ali pontuais que os terapeutas podem ter diante dos casos e aprender a manejar aquele caso. A supervisão baseada em competências, ah, ah, ela vai focar em alguns aspectos que a gente quer desenvolver enquanto terapeuta. Bom, então, o que que esse terapeuta já sabe fazer bem e o que que precisa desenvolver? O foco no desenvolvimento ao longo do tempo, né? Então, em domínios definidos. A gente vai pensar, né, nessa linha de base, metas e revisão periódica. Eu penso a cada 2 meses, né? Então, uma revisão bimestral. E a gente vai usar o caso como um dado e não necessariamente como um fim em si. Então, o nosso objetivo não vai ser, construir o plano de tratamento do paciente, vai ser usar aquele caso do paciente para desenvolver o terapeuta. Bom, se a gente pensa, né, em competências clínicas, a gente vai pensar é, que a gente tem diversos aspectos aqui para construir. Eu trouxe essa pirâmide de Miller, né? Ela é um modelo educativo, mas baseado na medicina, só que a gente pode adaptar, né, para diversas profissões. Eu trouxe ela aqui olhando para psicologia, né, para psicoterapia. Então, a gente vai pensar que ela vai descrever, né, o desenvolvimento das competências necessárias a partir desse afunilamento. Então, ela foi proposta para a área da medicina e ela se adapta muito bem aqui também. Ela tem 4 níveis de desenvolvimento de competências, né? Que vão desde o conhecimento teórico até a prática reflexiva e autônoma. Então, a gente vai pensar que a gente quer saber, saber como, mostrar como e fazer, né? Então, o nível mais básico seria o saber, né? Então, se refere ao conhecimento teórico, né? Que a gente sempre está estudando, lendo, assistindo cursos. Esse é o nosso saber, que é onde a gente desenvolve esse entendimento, né, de conceitos, teorias, abordagens técnicas específicas de diversas abordagens, como, por exemplo, de DBT, TCC, de terapia do esquema, terapia focada na compaixão, né, ACT e afins. Então, a gente vai começar por ele. O saber como, né? Então envolve essa capacidade de aplicar ali o conhecimento adquirido de uma maneira prática, né? Então a gente não só vai conhecer as teorias, mas também vai ser capaz de aplicá-las de uma maneira eficaz na clínica. Isso inclui, por exemplo, saber usar técnicas de questionamento socrático de uma maneira mais efetiva ou aplicar estratégias, né, de reestruturação cognitiva para resolver os problemas do paciente. E no terceiro nível, a gente vai ser capaz de demonstrar, né, essas habilidades de uma maneira visível e estruturada. Então, esse nível vai envolver, né, a prática deliberada, a habilidade de aplicar essas técnicas de uma maneira eficaz, seja em supervisões ou interações clínicas. E o nível mais alto, que é o fazer, é onde o psicólogo se torna autônomo e capaz de agir com competência em situações clínicas, né, tomando decisões clínicas ali efetivas, baseado no seu próprio conhecimento, na expertise e nessa reflexão que nos acompanha por toda a nossa vida. Bom, pensando em competências nomotéticas, né, são aquelas competências pré-estabelecidas. Então, a gente vai ter uma tabelinha de 7 competências nomotéticas que a gente vai olhar para elas e pensar nesse desenvolvimento dessas competências. E a gente vai ter essas competências ideográficas, que são as competências que nós mesmos definimos para nós com base na nossa percepção sobre a nossa prática clínica. Aqui são algumas competências ideográficas, como, por exemplo, habilidades interpessoais, comunicação, empatia, escutativa, raciocínio clínico, conhecimento técnico-científico, ética, paciência, resiliência emocional, autoconhecimento, flexibilidade, comprometimento com o desenvolvimento pessoal e profissional, criatividade, resolução de problemas, manejo de estresse, respeito às diversidades e capacidade de avaliação. A gente poderia acrescentar aqui também autocrítica do terapeuta,
compreensão de aspectos psicofarmacológicos, em relação aos tratamentos dos nossos pacientes, né? Então, assim, tudo que a gente observa, né, que é um gap na nossa prática, ou que a gente poderia, desenvolver mais, ou que seria importante para a nossa prática, e a gente não olhou tanto para esse aspecto, e que a gente poderia ainda continuar olhando para isso de uma maneira mais aprofundada, pensando em desenvolver esses aspectos, são competências ideográficas. Então, vocês podem fazer o seu próprio mapa de competências, né? Nomear essas competências e dar uma nota para elas quando a gente chegar nesse momento. Bom, os 7 domínios, né, que são as competências nomotéticas, então seriam a avaliação e formulação de caso, a aplicação técnica, né, desse modelo ali de formulação de caso, aliança terapêutica e manejo de rupturas, julgamento ético e limites profissionais, autoconsciência e uso terapêutico de si, e documentação clínica e registro, né, e manejo de crise e avaliação de risco. Bom, o que que eu espero de cada participante que está aqui comigo? Bom, eu espero que os supervisionandos enviem sempre o caso com pelo menos 2 dias de antecedência. Então, não vou pedir 2 dias, sabia? Vou pedir um dia anterior, porque 2 dias vai ser no domingo, né, gente? Não vou dar trabalho para vocês no domingo. Então, pode ser no dia anterior, fiquem tranquilos. Mas até o início da tarde ali do dia anterior, vou pedir para que vocês façam essa submissão de casos. O espaço para submeter casos vai estar lá no Soma também, então a nossa supervisão toda vai estar por lá. Então a gente vai seguir esse padrão, né, do programa. Eu peço também para que vocês preencham essa matriz de competências para que a gente possa ir reavaliando elas, para que vocês também possam se autoavaliar, né, com o passar do tempo, justamente para que a gente consiga observar o progresso de vocês durante esse processo de supervisão, né, e observar o desenvolvimento também, se está sendo efetivo ou não, até para considerar a continuidade de vocês no programa também. Então, eu digo isso pensando no desenvolvimento de vocês e que eu quero colaborar de uma maneira produtiva. Então, é muito importante que a gente faça isso. Eu espero que vocês sejam ativos nas nossas discussões de caso, eu espero que vocês sejam ativos, nas nossas. Com essas contribuições, né? Não se sintam acanhados, não, sim, acho difícil falar não sintam vergonha, porque por muitas vezes a gente sente mesmo. Eu me lembro que quando eu participei do meu primeiro grupo de supervisão, eu tinha muita vergonha de apresentar a casa, eu tinha muita vergonha de falar. E é uma coisa que eu observo que às vezes acontece. Então, no fim das contas, deixo esse espaço livre para vocês, não se sintam acanhados. Espero que a gente consiga construir um grupo muito bem vinculado e com esse espaço aberto para todos nós. E eu espero também que a gente mantenha o sigilo, né? Tanto dos materiais dos colegas quanto dos materiais da supervisão, justamente para a gente fazer com que esse espaço seja seguro. Bom, como a gente vai integrar, né, os dois modelos de supervisão, pensando na supervisão de casos e na supervisão por competências, né? Então, todo encontro a gente vai discutir casos reais. Eu vou pedir sempre para vocês fazerem essas submissões. E aí, a diferença vai ser a leitura com que a gente faz esses casos. Então, por exemplo, a gente vai ter a apresentação. A partir disso, a gente vai olhar para a nossa matriz de competências também e observar quais são as dificuldades do terapeuta em relação àquele caso e se essas dificuldades são coerentes, né, com essa matriz de competências e o que que a gente pode desenvolver ali. E aí a gente vai fazer essa discussão. Uma sugestão que eu trouxe para o grupo de ontem foi talvez a gente. Isso não significa, gente, que eu não vou sugerir materiais, intervenções, nem nada disso. Eu acho que isso é muito importante, eu sempre estou sugerindo isso tudo. Eu acredito que a questão que, assim, uma ideia que eu tive ontem e trouxe para o pessoal e elas toparam fazer assim ontem. E aí eu trago para vocês também, quero ouvir assim esse feedback de vocês. Penso que talvez dê para a gente dividir o tempo do caso, sabe? A gente falar sobre o caso e falar uma parte sobre possíveis intervenções, manejo de caso, e uma outra parte sobre competências, enfim, fazer esse trabalho mais integrativo e olhar dessa maneira para o desenvolvimento do terapeuta. Claro que, às vezes, a gente passa um pouquinho, mas eu quero que seja esse espaço flexível para vocês e para que vocês também consigam me dizer, eu acho que eu preciso, nesse caso aqui, desenvolver mais competência, porque eu estou tendo mais dificuldades, eu acho que eu estou tendo comportamentos que interferem na terapia do meu paciente. Ou, eu acredito que
Eu preciso mais de orientação em relação ao caso, aumentar o meu repertório clínico, que também faz parte de uma competência, né? Então, a gente vai discutindo isso. Eu quero que esse espaço seja bem aberto para a gente. Perfeito. Que bom, Gabi. Ok. Então, 5 níveis, né, de comportamento observável aqui que nós vamos olhar durante essa prática. Então, a gente vai considerar, né, também a gente vai se classificar nessa escala aqui como terapeuta iniciante, né, que é aquele terapeuta que depende da modelagem direta da supervisora. Então, estou começando, sou recém-formado, eu estou precisando mais de suporte aqui, eu preciso que pegue na minha mão, eu preciso mais de modelos, né, então seria um terapeuta iniciante. Em segundo lugar, um terapeuta em desenvolvimento, né, que aplica ali com apoio, com um roteiro ou é pouco adaptado ao caso, ainda tem suas dificuldades no desenvolvimento de formulação de caso, de plano de tratamento e afins. Proficiente com apoio, né, que é um terapeuta que consegue aplicar os modelos e as intervenções de uma maneira consistente, mas acaba precisando de uma consultoria pontual. Eu acredito que essa consultoria pontual ela é necessária em todos os níveis da carreira, né? Eu acredito que até o Aaron Beck, né, o Steve Hayes, com certeza precisam dessa consultoria pontual em certos aspectos. A Marsha Linehan, né, tanto que a Diva tem seu grupo de consultoria em DBT, então todos precisam. Os profissionais autônomos, né, os psicólogos autônomos, então, que aplica com julgamento clínico independente, e o consultor é aquele que aplica, né, com a competência a ponto de ensinar outras pessoas e afins. Eu considero que em todos os níveis essa consultoria ela vai ser sempre importante, né? Tanto que a gente vive no esquema de pirâmide dos psicólogos, um fazendo supervisão com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, até chegar no psicólogo rei. Bom, o processo de avaliação, né? Então, a gente vai pensar que esse primeiro passo que a gente vai dar vai ser essa avaliação inicial, né? Essa autoavaliação. Então, eu vou pedir para vocês me indicarem o nível que vocês consideram que vocês estão em cada domínio, né? Com exemplos concretos ali. Avaliação da supervisora, então eu vou fazer essa avaliação com vocês. É claro que essa avaliação não vai vir hoje, a gente está acabando de começar o processo, então com o tempo a gente vai olhar para esses aspectos. Acaba que isso vai ficar mais fácil para monitorar com quem é, supervisionando ativo, né? Com os ouvintes, por vezes acaba sendo um pouco mais complexo, mas ainda assim eu quero acompanhar com vocês, a percepção de desenvolvimento. A gente vai fazer essa conversa, então, né, para discutir essa autoavaliação, né, enfim. E aí a gente também vai fazer uma revisão bimestral, então a cada 2 meses a gente vai repetir esse ciclo para observar a evolução de vocês ao longo desse tempo. E bom, como que a gente vai decidir quais competências a gente vai priorizar, né? Então, a gente vai considerar uma sugestão que eu trouxe, de supervisionandos priorizarem, né, essa técnica e aliança, e ouvintes priorizarem formulação e julgamento ético, que é o que a gente costuma desenvolver, né, raciocínio clínico e afins quando a gente escuta casos. Então, a gente pode olhar para uma possível divergência quando a gente tem uma domínios que a avaliação do terapeuta, né, a autoavaliação é muito diferente da avaliação do supervisor, e por vezes isso acaba apontando algumas falhas ali de leitura, então eu sempre vou estar discutindo isso com vocês também. Ai, que bom, Adeliane, fico feliz que você está gostando. E a gente vai olhar também para as demandas, né? Então, por exemplo, se a demanda atual é que eu tenho um paciente grave. Esse paciente precisa muito de manejo de crise ali, né? E afins, é um paciente que tem ideação suicida, autolesão e afins. E aí eu tenho muita dificuldade de manejo de crises. Então a gente vai priorizar sempre essa competência justamente para até pensando numa hierarquia de alvos, né? Se a gente tem um paciente que está em risco, a primeira atitude que a gente vai tomar, né? A primeira decisão que a gente vai tomar vai ser manejar esse risco. Então aqui nas competências vai ser da mesma forma. Pessoal, por enquanto é isso. O que que vocês acharam? Vocês acham que faz sentido para vocês, que é o que vocês realmente estão procurando?